Então, gente, vamos hoje trabalhar com demografia, com população, só que agora a gente vai ver as fases do crescimento populacional, as fases clássicas, né, do crescimento populacional. Então, vamos colocar aqui um slide para a gente poder começar nosso trabalho. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem aqui um gráfico, né, do crescimento populacional distribuído em 4 fases, mas como vocês vão ver, a gente pode ter outras interpretações sobre essa divisão. E o que a gente tem que analisar nesse gráfico, né? A gente tem que analisar ele friamente, para depois a gente colocando outras questões políticas, socioeconômicas nesse contexto, tá? Então, olha só, o que a gente pode dizer? Desculpa, o que a gente pode dizer? A primeira fase, ela é marcada por taxas de natalidade e mortalidade muito altas, tá? Então, essa primeira fase é conhecida como crescimento lento, tá? Por que crescimento lento? Como natalidade e mortalidade estão muito próximas, o crescimento populacional é muito pequeno. Como você está vendo aqui nessa linha tracejada, tá vendo o crescimento vegetativo? À medida que você tem natalidade e mortalidade muito próximas, o crescimento vegetativo também é muito pequeno. Essa fase, ela, no caso, por exemplo, dos países desenvolvidos, ela ocorre no período pré-industrial, anterior à primeira revolução industrial, quando você tinha condições médico-sanitárias muito ruins, a mortalidade era muito alta e grande parte da população vivia no campo. Então, você tinha ali natalidade muito alta, mas a mortalidade também era muito alta. Então, o crescimento ali era um crescimento lento, um crescimento primitivo, tá? Assim que a Revolução Industrial ocorreu nos países ricos, o que aconteceu? Veio a Revolução Médico-Sanitária, que vai provocar a queda da taxa de mortalidade. Tá? A mortalidade vai continuar alta, mas ela começa a declinar. Só que a natalidade ela permanece alta, porque a população ainda estava migrando do campo para a cidade, então havia muita gente ainda no campo. Então você tem uma natalidade muito alta, com uma mortalidade em queda. Isso vai gerar o que vai ficar conhecido aqui como expansão demográfica, tá? Expansão demográfica. Então, um crescimento acelerado dessa população por conta da queda da taxa de mortalidade. Reparem que a expressão expansão demográfica, ela se remete aos países atualmente chamados desenvolvidos, que passaram por esse crescimento acelerado, tá, no século XIX, tá? Todo esse contexto acontecendo no século XIX, ok? Então, crescimento acelerado, a expansão demográfica, fruto da queda da taxa de mortalidade. Por que a mortalidade caiu? Porque veio a Revolução Industrial, vieram as melhorias nas condições médico-sanitárias, vacinação, novos remédios, mais médicos, mais hospitais, mais procedimentos médicos mais modernos, a evolução da medicina, das tecnologias de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, de fornecimento de água, e isso foi gerando a queda da taxa de mortalidade. Foi um processo gradual, atingindo primeiro os mais ricos, depois os mais pobres, mas isso acabou gerando queda da mortalidade de uma forma geral no final do século XIX. Tá? Então, o crescimento acelerado dos países, por exemplo, europeus, ocorreu no século XIX e ficou conhecido como expansão demográfica. Ok? Bom, o que vai acontecer a partir da terceira fase? Na terceira fase, é a vez da queda da taxa de natalidade. A natalidade continua alta, a mortalidade também continua alta, mas as duas agora estão em queda. Só que a queda da taxa de natalidade é mais proeminente do que a queda da taxa de mortalidade. Você está vendo que a natalidade está caindo mais rapidamente aqui do que a taxa de mortalidade. Essa terceira fase seria uma desaceleração do crescimento. Então, o crescimento populacional começa a perder ritmo, perder velocidade no seu crescimento. Há uma desaceleração. E essa fase, ela completa um amplo período conhecido como transição demográfica. Tá? Por quê? Olha só. Quando terminou a primeira fase aqui, o crescimento lento, a gente entrou na fase da aceleração do crescimento, certo? Essa fase da aceleração, que está escrito aqui segunda fase, na verdade, é a primeira fase da transição demográfica. E a terceira fase é a segunda fase da transição demográfica. Então, a aceleração
é a primeira fase da transição, a desaceleração é a segunda fase da transição demográfica, ok? Sempre lembrando que quando essa aceleração aconteceu na segunda fase, lá nos países europeus, quando essa desaceleração ocorreu lá nos países europeus, ocorreu no século XIX e ficou conhecida como expansão demográfica, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? O ritmo de crescimento populacional aqui começa a diminuir. A população continua crescendo em termos absolutos, veja a linha amarela aqui. Mas o ritmo de crescimento começa a diminuir, certo? Por conta da queda das taxas de natalidade. E por que a queda da taxa de natalidade começa a ocorrer? Uma série de fatores. Ingresso da mulher no mercado de trabalho, maior acesso a métodos anticoncepcionais, necessidade de se qualificar, e isso força casamentos mais tardios, né? Então, todo o processo de urbanização vai levando a todas essas questões, né? Como a vida fica mais cara, a mulher tem que ingressar no mercado de trabalho para aumentar a renda familiar. Isso força a ter uma família menor. A vida fica mais cara, isso força a ter uma família menor e força a mulher a ingressar no mercado de trabalho, ok? Casamentos mais tardios, por quê? Você tem que se qualificar mais, você precisa ganhar mais, você precisa estudar mais na cidade, você vai casar mais tarde e isso força uma família menor. E, obviamente, um maior acesso a métodos anticoncepcionais modernos. Tá? Isso vai gerando, obviamente, uma queda da taxa de natalidade. Isso vai acontecer de uma maneira muito forte nos países ricos, tá? Já ali nas primeiras décadas do século XX. Tá? Mas, como vieram as guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial perturbaram completamente o processo. Tá? Tanto é que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países europeus e os Estados Unidos vivenciaram o que ficou conhecido como Baby Boom, que foi uma explosão de nascimentos depois da guerra. As pessoas estavam ali contentes com o fim da guerra, esperança de uma vida melhor, veio o Plano Marshall reconstruir a Europa, a economia americana cresceu de forma pujante após a guerra, isso promoveu uma expansão dos nascimentos. Mas logo, no início da década de 60, com a descoberta da pílula, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, esse baby boom virou um baby crash, né? Começa a ter uma queda muito forte da taxa de natalidade, porque aqueles efeitos da urbanização começam a ganhar força, né? Casamentos ficam cada vez mais tarde, necessidade de qualificação, vida mais cara nas cidades, ingresso mais acelerado da mulher no mercado de trabalho. Isso foi fazendo com que a natalidade despencasse nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Tá? E isso vai levar, né, não só a aceleração da desaceleração, a intensificação da desaceleração na terceira fase, não vai permitir o ingresso desses países desenvolvidos na quarta fase, que é a fase da estagnação do crescimento. Tá? Quarta fase caracterizada por natalidade e mortalidade muito baixas e muito próximas, tá? Indicando um crescimento muito pequeno, positivo, mas muito pequeno, um crescimento zero ou um crescimento negativo, ou seja, redução mesmo de população, como você está até vendo aqui nessa linha aqui, ó, a população começando a diminuir. Essa é a última fase, a fase da estagnação. Os países desenvolvidos se encontram hoje aqui, tá? Os países desenvolvidos e alguns países socialistas, do antigo bloco socialista, já estão aqui na estagnação, como Rússia e agora, mais recentemente, China. Tá? Alguns países em desenvolvimento já estão também aqui, como a própria Argentina e o Uruguai, já estão bastante estagnados. Tá? Agora, os países pobres, né, os famosos países em desenvolvimento, o que aconteceu com eles? Esses países estavam na fase do crescimento lento até a primeira metade do século XX. Quando acabou a guerra, você teve uma difusão dessa revolução médico-sanitária, promovendo o crescimento acelerado dessa população. Tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países pobres saíram dessa primeira fase e ingressaram nessa fase de aceleração,
que acabou ficando conhecida como explosão demográfica. Por quê? Porque a mortalidade ela caiu de uma maneira muito acelerada por a revolução médico-sanitária que tinha ocorrido na Europa do século XIX, chegou no mundo em desenvolvimento. Foi exportada para o mundo em desenvolvimento, foi difundida pelo mundo em desenvolvimento. Só que ela chegou muito mais moderna. Ela chegou lá 80, 90 anos no mundo pobre, muito mais moderna. Então, provocou uma queda muito forte da taxa de natalidade, gerando uma verdadeira explosão demográfica. Tá? Então, explosão demográfica é um termo utilizado para o crescimento acelerado dos países em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E essa fase da aceleração, da explosão demográfica, a primeira fase da transição demográfica do mundo pobre, tá? Ela vai durar ali até os anos 70, né? Meados dos anos 80, aqui no Brasil foi até ali meados da década de 80. O que acontece logo depois? Ingressamos na desaceleração. Então, hoje o mundo em desenvolvimento, na sua maior parte, está na desaceleração, fruto da queda acentuada das taxas de natalidade, né? Já que a gente vinha aqui já da queda da mortalidade desde lá da explosão demográfica, agora a gente começa a ingressar na queda da taxa de natalidade. Por quê? Porque todos aqueles fenômenos que ocorreram nos países ricos, como a aceleração do ingresso da mulher no mercado de trabalho, maior acesso a métodos anticoncepcionais, vida mais cara nas cidades, casamentos tardios, todo esse fenômeno começa agora a ocorrer nos países ricos. Então, a gente começa a vivenciar toda essa questão. E a natalidade começa a cair, tá? Começa a despencar, inclusive, em alguns países, como é o caso brasileiro. A natalidade, nos últimos anos, aí, vem reduzindo dramaticamente aqui no Brasil. Então, você vai encontrar, grosso modo falando, os países em desenvolvimento na desaceleração e os países ricos já na fase da estagnação. Alguns países em desenvolvimento já na estagnação. Por exemplo, caso brasileiro. O Brasil é um país muito difícil da gente analisar, que o Brasil se adiantou tanto na desaceleração que eu diria que ele está aqui, ó, na passagem da desaceleração para a estagnação. Segundo projeções do IBGE, dos últimos relatórios que o IBGE fez sobre previsões de crescimento populacional, a gente deve parar de crescer em 2039, 2040. Tá? E dali em diante, a população brasileira vai começar a diminuir. Então, eu espero que na próxima década a estagnação já tenha sido amplamente desenvolvida no Brasil. Interessante você perceber que o Brasil é um país de dimensões continentais. Tá? Se a gente nunca pode esquecer, quando a gente for analisar o Brasil, a gente vai ver isso com muito cuidado. As realidades regionais brasileiras são muito grandes, muito discrepantes, né? Então, a gente tem realidades muito diferentes entre, por exemplo, a região norte e nordeste do centro-sul brasileiro. Mas, grosso modo falando, todo esse fenômeno de queda de mortalidade e natalidade vem acontecendo no Brasil todo, né? Só que de maneira mais acentuada no centro-sul, nas regiões mais desenvolvidas, mais urbanizadas. Mas lá nas regiões mais pobres também está acontecendo isso. Então, o Brasil aí na década de 30 já vai estar ingressando aí com toda a força na estagnação do crescimento populacional, tá? Então, ó, mostrar aqui esse slide para vocês, só para a gente fazer aqui um fechamento do nosso assunto. Primeira fase, crescimento lento, tá? Alta natalidade, alta mortalidade. Segunda fase, crescimento acelerado, alta mortalidade, mas em queda, e alta natalidade. Aqui corresponde à primeira fase da transição demográfica. Quando isso aconteceu nos países ricos, ocorreu no século XIX, e foi chamado de expansão demográfica. Quando isso aconteceu nos países pobres, isso foi chamado de explosão demográfica, acontecendo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois vem a terceira fase, que é a desaceleração, quando taxas de natalidade e mortalidade estão em declínio as duas, estão altas e em declínio, tá? Mas também corresponde à segunda fase da transição demográfica, né? Primeira fase da transição, aceleração, segunda fase da transição, desaceleração. E, por fim, a gente tem a quarta fase, que é a fase da estagnação demográfica, quando natalidade e mortalidade estão muito baixas, indicando o crescimento, como eu falei para vocês, levemente positivo, zero ou até negativo, como muitos países europeus. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês agora. Próxima aula a gente vai ver essa aplicação nas pirâmides etárias. Um abraço a todos.